Começa agora. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Informação, utilidade pública e prestação. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal da Manhã. O Jornal da Manhã está no ar. Meus amigos, muito bom dia. Está começando o Jornal da Manhã aqui pela sua emissora. Mais uma vez, estamos aqui com aquele compromisso de trazer para você as principais informações, aquilo que mais interessa a você que acompanha o nosso programa em qualquer parte do estado, você que está lá fora também, em outros estados do Brasil, e você que está no exterior, acompanhando pelo portal Central de Notícias. Estamos juntos, nossa equipe está formada, nossos repórteres estão a postos e vamos trazer as informações. Hoje temos muita informação direto de Brasília, nosso correspondente Nildo Costa está por lá e a coisa começa a ferver, tanto lá como cá, né? Porque a eleição vai se aproximando e aí as coisas vão se acirrando, né? A gente aqui, como sempre, aquele compromisso com os nossos diretores das emissoras de rádio, levando sempre na consciência de que não somos donos das emissoras, somos apenas colaboradores, somos apenas pessoas que estamos aqui para produzir conteúdo para as emissoras, e isso nos remete a uma responsabilidade muito grande sobre o que podemos ou não podemos falar. E aí é só consultar a consciência também para saber o que está certo. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Aprovado auxílio cuidar para órfãos da pandemia da Covid-19. Isso é no estado do Maranhão. O governador Flávio Dino criou aí com bastante sabedoria esse auxílio cuidar para aquelas pessoas que estão perdendo pai e mãe, né? As pessoas estão ficando, quem só tinha pai e perdeu a mãe, quem só tinha mãe, perdeu o pai, essas pessoas terão aí o auxílio cuidar, criado pelo governo do estado. Suspeito de estelionato é preso na cidade de Bacabal. O Pacovan é o empresário. O Pacovan conseguiu um habeas corpus e não compareceu à CPI dos combustíveis. Era para não comparecer. Polícia Civil de Pedreiras prende uma mulher com 63 anos, acusada de homicídio há 34 anos atrás. Né? Lira é o presidente da Câmara Federal, lá em Brasília, né? O Lira reafirma que não há nenhum fato novo que justifique a abertura de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, né? Eu vou trazer detalhes sobre esse assunto, vou trazer mais informações para você, mas o caldeirão tá fervendo por lá. Senai abre inscrição para vagas de emprego em 5 unidades do Maranhão. Eu gosto de dar essa notícia sobre emprego. Anvisa registrou no Brasil casos raros de pessoas que desenvolveram trombose depois de tomarem a vacina. Olha, abrindo aí um alerta. No esporte, Sampaio Corrêa acerta a permanência do técnico Felipe Surian para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Jornal da Manhã desta terça-feira, dia 6 de julho de 2021. Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários. O Giro da Notícia. Serviços e utilidade pública. Jornal da Manhã. A credibilidade da notícia. A informação mais perto de você. Jornal da Manhã.
A ideia do Jornal da Manhã é sempre estar mais perto de você, é conversar com você. Eu lembro que eu tinha um quadro quando eu comecei a trabalhar em rádio, lá na cidade de São João dos Patos, que eu convidava os ouvintes a se aproximarem do rádio, a parar tudo que estava fazendo, a dona de casa a parar um pouco ali o que estava fazendo, para todo dia a gente ter uma conversa ao pé do ouvido, né? Aquela conversa que a gente deve ter, que muitas vezes o pai não tem oportunidade de conversar com o filho não tem oportunidade de conversar com o pai, a mãe, as pessoas, às vezes o esposo com a esposa, e isso provocou uma grande audiência, um grande interesse, uma grande reação do público, porque a gente procurava sempre aqueles assuntos que as pessoas têm mais dificuldades de enfrentar, e algumas orientações importantes sobre prevenção, a saúde, e nós queremos também retomar isso, fazer isso aqui. Às vezes a gente traz só a informação, vai lá, o giro de notícias, busca os repórteres, traz, mas é importante de vez em quando a gente ter uma conversinha, né? Uma conversinha para a gente ir se entendendo, né? Então essa proximidade, essa aproximação com você que está nos ouvindo aí, e você também tendo a oportunidade hoje com muito mais facilidades. Antes era só por telefone, hoje você pode fazer isso também pelo WhatsApp. Você escreve ali uma mensagem, manda rapidinho aqui para a Janaína passa para a gente, passa aqui para a nossa produção. Tem o 30420021 e tem o outro da Janaína traz aqui, é o 9905 8654 9905-8654. Você pode mandar a sua mensagem, pode mandar aqui a sua opinião, a sua sugestão, e nós estaremos prontos para conversar com você, tá certo? Olha, vamos trazer polícia. Plantão policial. Um suspeito de estelionato foi preso na cidade de Bacabal. Ele acompanhava idosos para realizar empréstimos em sua financeira chamada de Gordinho do Crédito. Olha, veja só, até as agências bancárias, e lá sacava o dinheiro das vítimas e os transferia para a sua conta. Que gordinho! Como é que eu dou o nome desse gordinho? Vamos chamar o repórter Genival Silveira, que tem todas as informações a respeito desse gordinho. Bom dia, seu Genival. Muito bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio da Delegacia Especial da Mulher de Bacabal, pertencente à 16ª Regional de Polícia Civil, cumpriu na manhã desta terça-feira o mandado de prisão preventiva decretado pela juíza da 2ª Vara Criminal da comarca de Bacabal contra John Cleiton Maia Souza, de 29 anos, o Gordinho do Crédito, pelas condutas de estelionato e furto qualificado pelo abuso de confiança. Conforme se apurou nas investigações, John Cleiton se aproveitava da vulnerabilidade das pessoas idosas, bem como da pouca experiência para lidar com terminais de autoatendimento, e os acompanhava para realizarem movimentações financeiras. De posse dos dados pessoais e bancários desses idosos, ele realizava posteriormente empréstimos e transferências para terceiros, originado das contas dos idosos. E mais, ele já responde a vários processos nos anos de 2011, 2014, 2019 e 2021, neste município pela prática das mesmas condutas. Desse modo, o preso foi encaminhado à unidade prisional de Bacabal, onde ficará à disposição da Justiça. Com informações da Rádio Cidade FM 107,9 em Bacabal, Genival Silveira.
Olha, gente, vamos ter muito cuidado, principalmente quando se refere a dinheiro, né? Quando se refere aos idosos. É uma maldade de tamanho. O cidadão passou a vida inteira trabalhando para cuidar dos filhos, para criar os filhos, para viver com dignidade. Aí, quando consegue um dinheirinho, aparece um falsário desse, né? Para enganar o cidadão, tomar o dinheiro do cidadão. Dá vontade de fazer o quê com um cidadão desse, né? É por isso que algumas bandeiras ideológicas de Bolsonaro acabam funcionando para a população, porque provoca a indignação da gente esse tipo de comportamento do ser humano, né? Obrigado, seu Genival. Olha, a Polícia Civil de Pedreiras prende em Lima Campos uma mulher com 63 anos de idade. Ela é acusada de homicídio há 34 anos atrás. Vamos às informações com o repórter Clerton Souza. Bom dia, Clerton. Bom dia, Humberto. Bom dia aos nossos ouvintes que acompanham a programação do Jornal da Manhã. Nessa manhã de quarta-feira, a Polícia Civil de Pedreiras prende em Lima Campos uma mulher de 65 anos acusada de homicídio há 34 anos atrás em Codó. Vamos ao fato. A Polícia Civil do Maranhão, por meio da Delegacia Regional de Pedreiras, prendeu na manhã da última terça-feira, dia 6, na rua Rosiana Sarney, em Lima Campos, uma mulher das iniciais MAB, de 63 anos de idade. De acordo com as informações da Polícia Civil, a referida mulher foi presa em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça da Comarca de Codó, em que a acusada foi condenada à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado. MAB é acusada de ter assassinado um idoso identificado como Luiz Santana há 34 anos atrás, na cidade de Codó. O crime aconteceu no ano de 1987. A mulher foi encaminhada para a Penitenciária Regional de Pedreiras e está à disposição da Justiça. Central de Notícias, com reportagem de Clerton Souza, para o Jornal da Manhã. E vamos seguindo no oferecimento de Areias Engenharia. Areias Engenharia pode transformar a sua atual conta de luz, numa parcela de financiamento do seu sistema de energia solar. É isso mesmo. Venha para Areias Engenharia, que garantimos a sua satisfação com até 95% de economia na sua conta de luz. Areias Engenharia conta com profissionais da área e você pode ligar e que eles vão poder fazer uma consultoria para você, vão lhe dar todas as informações, fazer um orçamento sem compromisso. É só você ligar para Areias Engenharia. O WhatsApp da Areias Engenharia é 988-14-4672. No próximo bloco vamos trazer um giro de notícias e mais informações sobre o coronavírus. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
estado da saúde. É muito grave, é uma doença muito séria, as pessoas têm que continuar se prevenindo, tomando as precauções, não se aproximam dos outros, não se sabe quem tem o vírus, quem está transportando os vírus, quem não está, né? Então, a única coisa assim, se nós temos um monte de gente solta por aí, circulando por aí, que está com vírus mortal, que pode me matar, o que é que eu vou fazer? Não me aproximar delas. Imagine num joguinho, que você está lá brincando com as pedras e no meio dessas pedras tem uma que é mortal, que você não pode se aproximar dela. O que você vai fazer? Encontrar todas as formas para poder se livrar dela, para você poder passar lá na frente e ganhar o jogo. Então nós estamos no meio desse jogo brutal, desse jogo sério, que é esse jogo do coronavírus. Nós temos que nos desviar dele. Nos desviar dele é nos desviando das pessoas que estão contaminadas. Como nós não sabemos quem são, aí o negócio complica, o jogo fica mais difícil, né? A Anvisa registrou no Brasil casos raros de pessoas que desenvolveram trombose depois de tomarem a vacina contra a Covid-19. Mas tanto a agência quanto a classe médica afirmam que os benefícios dos imunizantes superam os riscos. Vamos saber na reportagem da Márcia Carvalho. Os casos de trombose foram verificados em pessoas que receberam vacinas contra a Covid-19 feitas a partir do adenovírus. Aqui no Brasil, são as vacinas AstraZeneca e Janssen. Foram 496 casos confirmados de trombose, entre mais de 74.500 reações adversas notificadas até maio deste ano. Quem receber a dose deve ficar atento a sintomas como falta de ar, dor no peito, inchaço ou dor nas pernas, dor no abdômen e na cabeça. Também devem ser observados ocorrência de visão turva, convulsões e manchas vermelhas ou marrons pelo corpo. A agência reforçou que, até o momento, os benefícios do imunizante superam os riscos. Essa mesma ideia é compartilhada por esse médico. São extremamente raros, associados mais ou menos de um caso dessa trombose para cada 500 mil doses da vacina aplicada. Não se trata daquela trombose habitual que nós estamos acostumados a ver, trombose profunda venosa, embolia pulmonar. Não, uma trombose diferente, associada aí a uma produção de anticorpos contra nossas plaquetas. No caso das grávidas, a Anvisa recomendou que fossem aplicadas apenas as vacinas da Pfizer e Coronavac, que não usam esse tipo de tecnologia. A Lídia veio tomar a dose assim que soube da vacinação. Ela recebeu a vacina da Pfizer. A gente continua tomando todas as medidas. E agora, depois que eu tomei a vacina, tudo igual. Máscara, sem aglomeração, a mesma coisa. Obrigado, Márcia Carvalho, pelas informações aqui no Jornal da Manhã, e vamos seguindo, trazendo mais informações sobre vacina. 4 vacinas estão em uso no país: a AstraZeneca, a Coronavac, a Pfizer e a Janssen. De acordo com o ministro da Saúde, cada cidade tem autonomia para distribuir as doses seguindo o Programa Nacional de Imunizações. Mas é importante não ficar escolhendo. Vitor Ribeiro. A ordem de vacinação leva em conta a chance de as pessoas desenvolverem a forma grave da Covid. Por isso, é importante comparecer assim que for chamado. O diretor do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, Richan Hamida, avalia que ficar escolhendo qual vacina tomar atrasa o calendário de imunização. O fato de algumas pessoas estarem escolhendo, digamos assim, o seu imunizante, isso acaba retardando um pouco o processo. Ele é mais trabalhoso tanto para a equipe de saúde quanto para o gestor municipal, para quem está operacionalizando essa vacina lá na ponta, além de colocar em xeque também e gerar um movimento com relação aos demais imunizantes. Isso é complicado até com os outros, os outros usuários que estão seguindo o chamado das secretarias para tomar o seu imunizante na data correta. Para garantir o cumprimento do calendário, alguns municípios já editaram decretos estabelecendo punições aos sommeliers de vacina. Entre eles, Criciúma, em Santa Catarina, São Bernardo do Campo, em São Paulo e Juruáia, em Minas Gerais. O mais importante é a conscientização das pessoas, como afirma a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Não dá para criticar, importante é a gente informar a população.
e dizer que não tem nenhuma vacina que não seja adequada para proteger da Covid-19 e que qualquer vacina vai proteger e vai poder controlar a pandemia da Covid-19 entre nós se não tivermos a população, na sua maioria, vacinada. E estamos muito longe disso. O vacinômetro do Ministério da Saúde indica que nesta terça-feira o Brasil superou a marca de 100 milhões de vacinados. Pouco mais de 28 milhões de pessoas já concluíram a imunização com as 2 doses ou com a vacina da Janssen, que é de dose única. Esse número representa 13,2% da população do país. Com produção de Michele Moreira, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. E agora a última informação, vamos agora voltar a Brasília com o nosso correspondente Nildo Costa, que o Ministério da Saúde promete incluir agora os bancários e os carteiros em prioridades de vacinação. Bom dia, Nildo. Olá, bom dia, Humberto, bom dia a todos que nos ouvem nesta manhã. O Ministério da Saúde anunciou na tarde desta terça-feira a inclusão de bancários e funcionários dos Correios na lista de prioridade para vacinação contra a Covid-19. A informação foi divulgada no Twitter oficial do órgão e chegou a ser até apagada, mas foi publicada novamente instante depois. O governo não explicou como a vacinação vai funcionar, mas prometeu lançar uma nota técnica sobre o assunto nos próximos dias. De acordo com o anúncio, a decisão foi tomada pelo ministro Marcelo Queiroga após reunião com representantes das categorias. A pasta não falou quando vai começar a vacinação do grupo e nem quantos funcionários dos Correios serão imunizados. Entre os bancários, a estimativa do governo é vacinar mais de 500 mil pessoas. O país ainda não concluiu a vacinação dos grupos prioritários. A lista é formada por 28 grupos que correspondem a cerca de 78 milhões de pessoas. Paralelamente, a população em geral está sendo vacinada por ordem decrescente de faixa etária. Com informações de Brasília, Nildo Costa, para o Jornal da Manhã. Reportagens, entrevistas, comentários. O Giro da Notícia. Vamos agora a um giro de notícias nacionais com a colaboração da agência Rádio Web. Olá, este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A CPI da Covid ouviu nesta terça-feira a servidora Regina Célia. Ela foi fiscal do contrato da vacina indiana Covaxin e deu aval à compra mesmo após o setor de importações ter apontado possíveis irregularidades. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson tem as informações. Em depoimento à CPI da Covid, a fiscal do contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde negou o favorecimento à empresa indiana e possíveis irregularidades que tivessem sido apontadas a ela. Regina Célia depôs à comissão nesta terça-feira e afirmou que não percebeu nada atípico neste processo. A senhora não achou esse processo muito atípico? Não achei nada atípico. Então a senhora disse que não acha atípico. Em relação à minha função de fiscal, para fiscalizar a execução do contrato, não teve nada atípico. Em reunião ministerial nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou aos seus assessores que indicará nos próximos dias o atual advogado-geral da União, André Mendonça, para o Supremo Tribunal Federal. A indicação deve ocorrer assim que o ministro Marco Aurélio Mello se aposentar no dia 12 de julho. Voltamos com Yuri. Apesar de não ter oficializado, a indicação de Mendonça é dada como certa. Já no Senado, onde o nome do AGU precisa ser aprovado, há resistências. Segundo o líder da minoria, senador Jean Paul Prats, do PT, não só a oposição, mas partidos de centro e de direita não avalizam o nome do possível indicado. E a gente não está preocupado com essa questão de terrivelmente evangélico, né? A gente vai se preocupar basicamente com o perfil do candidato, com as propostas que ele eventualmente defenda. Aí é uma questão dele, né? Nós não temos que entrar nesse tipo de julgamento. Vamos analisar o candidato pelo que ele é, pelo que ele propõe, não pela religião que ele professa. A crise hídrica e a alta dos juros devem deixar a retomada da economia brasileira mais lenta do que o esperado. Voltamos com Cadu.
Além de deixar a conta de luz do brasileiro mais cara, os problemas relacionados à energia vão afetar também a atividade industrial do país. Em relação ao aumento dos juros, essa tem sido uma medida que o governo tem encontrado para frear a inflação. E o professor de economia Luiz Henrique Machado se mostra preocupado com as projeções para o fim deste ano e o início de 2022. Nós temos um momento de estagflação, ou seja, economia estacionária com inflação junto. Isso é um problema sério. E o governo subindo a taxa de juros para dar uma segurada na inflação. A menos de 20 dias para o início da competição, a presença de público nos Jogos Olímpicos de Tóquio ainda é motivo de discussão. Apesar do comitê organizador ter anunciado no mês passado a limitação de 10 mil pessoas por evento, novas medidas de restrição são estudadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem traz os detalhes é a repórter Daniela Esperon. O comitê organizador de Tóquio pediu nesta terça-feira para que os torcedores não acompanhassem as corridas de rua na abertura dos Jogos Olímpicos. O objetivo é evitar aglomeração e o aumento de casos de Covid-19. O Comitê Olímpico Internacional vai se reunir com o comitê organizador até o fim desta semana para bater o martelo sobre a questão de torcedores nas arenas. De qualquer maneira, apenas moradores do Japão vão poder estar presentes. Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá! Obrigado aí pela agência Rádio Web, associada conosco aqui com a Central de Notícias, para poder deixar você mais bem informado. E no próximo bloco nós vamos trazer a informação, mais detalhes sobre esse auxílio Cuidar, que foi criado pelo governo do estado do Maranhão. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
nenhum deles que eu orientei a fazer. Tá curioso, né? Pergunta pra mim que eu falo no privado, pra você, eu falo nas redes sociais. Vai lá, Humberto Fernandes. Olha, nós vamos aos destaques da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Maranhão. É que foi aprovado o auxílio cuidar para órfãos em decorrência da Covid-19, né? O projeto que cria. E também foi aprovado o projeto que cria o Disque Denúncia de Maus Tratos e Abandono de Animais. Quem tem as informações para a gente a respeito desses assuntos lá da Assembleia é o Ronald II. Olha, a sessão plenária movimentada nesta terça-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Várias matérias foram apreciadas pelos parlamentares. Entre elas, um projeto aprovado de autoria do Poder Executivo que cria o auxílio cuidar. O objetivo é prestar um auxílio a crianças e adolescentes que ficaram órfãos de pai e mãe em razão de complicações da Covid-19. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto, comentou a aprovação desse projeto. Na sessão de hoje nós aprovamos o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, criando o auxílio cuidar. É destinado a dar uma pensão de R$500 a crianças que estão em situação de orfandade por terem perdido pai e mãe em razão da Covid-19. Um projeto que tem por objetivo dar condições de vida a essas crianças que ficaram órfãs e, consequentemente, com as suas consequências emocionais e financeiras. Portanto, um projeto muito importante com elevado valor social. Ainda durante a ordem do dia foi aprovado pelo plenário da Casa um projeto de autoria do deputado Adelmo Soares que cria o Disque Denúncias contra maus tratos e abandonos de animais. Nós conversamos com o deputado Adelmo Soares, autor do projeto, sobre esse assunto. Com o nosso projeto de lei, a criação de um Disque Denúncia vai facilitar ainda mais essa fiscalização para coibir uma prática tão absurda e tão antiga como tentar dar maus tratos aos animais e abandoná-los. Quem não quer criar, não pega para criar. Então nós estamos aí pedindo às pessoas que tenham certeza que esse projeto de lei é um projeto que vem a ajudar, amparar os animais, e eu tenho certeza que o governador Flávio Dino vai sancionar, e aí a gente vai poder estabelecer um disque denúncia contra maus tratos e abandono de animais. É isso aí, obrigado ao Ronald II. Olha, isso aí é um assunto sério. Tem gente, rapaz, que não tem nenhum sentimento, parece que não expressa nenhum sentimento. E quando eu acho que você não gosta do animal, principalmente desses animais dóceis que nós temos em gato, o gato e o cachorro, que é mais na nossa cultura, né? Se a pessoa tem raiva de cachorro, tem raiva de gato, já desconfio dele, né? Parece que o gato tem um senso assim, ele é meio sensitivo, ele descobre ali quem é que presta, quem que não presta. Gato não gosta de gente ruim, sabia? Gato não gosta muito de gente que tem mau caráter. A gente não sabe, o gato sabe, é um negócio sério. Tem algumas coisas que é difícil de explicar. E olha, o empresário Pacovan consegue habeas corpus e não comparece à CPI dos combustíveis. Pacovan também ganhou o direito de somente a CPI por livre e espontânea vontade. Quem tem as informações é o repórter Henrique Pereira. Bom dia, Henrique. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, público ouvinte do Jornal da Manhã. A CPI dos combustíveis esteve reunida no plenarinho no Parlamento Estadual. À frente dos trabalhos, o deputado Duarte Júnior, presidente. O relator, o deputado Roberto Costa. Participaram da reunião no plenarinho da Assembleia Legislativa os deputados Ciro Neto, Fábio Braga, Zito Rolim, Ricardo Rios, o líder do governo na Assembleia Legislativa, Rafael Leitoa, o deputado Wellington do Curso, doutor Iglesio, o deputado Luiz Henrique Lula da Silva e o deputado Ariston Ribeiro. 2 depoimentos estavam sendo aguardados: Alexandre Lima Ferreira, da BR Distribuidora, e Josivaldo Cavalcante da Silva, o empresário conhecido como Pacovan. O empresário deu entrada no Tribunal de Justiça em um habeas corpus para não participar da reunião da CPI dos combustíveis. O relator da CPI, o deputado Roberto Costa, falou sobre a ausência do empresário Josivaldo Cavalcante da Silva, o Pacovan. Isso não atrapalha em nada o relatório que nós vamos apresentar. Eu, inclusive, estou estudando com a equipe da casa a data que a gente vai fazer a apresentação oficial, porque dia 9 se encerra oficialmente o trabalho
os trabalhos da comissão. Então precisaria de uma prorrogação. Mesmo sem prorrogação, o relatório final será entregue baseado em todas as documentações que foram repassadas pelo PROCON, pela Secretaria da Fazenda e por todo o levantamento que nós fizemos em relação às outras oitivas. Então, essa não vinda dele não vai prejudicar o trabalho final do nosso relatório. O presidente da CPI dos combustíveis, o deputado Duarte Júnior, falou sobre a possibilidade de um retorno do empresário Josivaldo Cavalcante da Silva, o Pacovan, para depor na CPI. Olha, a nossa expectativa é que, primeiro, que essa crise de consciência dele possa deixar de ter instabilidade, porque eu fiquei muito feliz quando eu vi no dia 1º de julho ele falando que estava ansioso para vir aqui falar com a gente. Eu estou aqui esperando, no dia e hora marcado. Agora, infelizmente ele conseguiu essa decisão no Tribunal de Justiça, esse habeas corpus, para que ele não pudesse vir, fugir da CPI, fugir do depoimento. Nós vamos buscar a justiça, nós vamos recorrer dessa decisão e espero que ele venha, seja por força da justiça, seja por boa vontade de esclarecer a verdade. Pois, repito, quem não deve não tem. O dia 9 de julho é o prazo final para a conclusão dos trabalhos da CPI dos combustíveis. Existe a possibilidade dos deputados que compõem a CPI dos combustíveis solicitarem a prorrogação do prazo para poder concluir os trabalhos no Parlamento Estadual. Central de Notícias de São Luís, Henrique Pereira. Obrigado ao repórter Henrique Pereira pelas informações aí da Assembleia Legislativa do Maranhão. E olha, o governo amplia o serviço de hemodiálise em Chapadinha e entrega cadeiras de rodas a municípios da região. Quem tem as informações é a repórter Fabiana Serra. O hospital já contava com 8 cadeiras, mas agora dobrou a capacidade para atender 90 pacientes em 3 turnos de segunda a sábado. O serviço presta assistência a pacientes renais crônicos de 15 municípios da região. O vice-governador Carlos Brandão ressalta que esta é uma grande conquista para o estado. Estamos hoje num ato histórico aqui, que é a inauguração de mais 7 cadeiras com 7 máquinas para fazer a hemodiálise. Já tínhamos 8, vamos agora para 15. Isso vai permitir que a gente tenha tratamento de 90 pessoas por dia, são 3 turnos. Um grande avanço aqui para a região, onde pessoas antigamente tinham que se deslocar a São Luís, a outros grandes centros, e agora que estão perto dos seus lares, atendendo aqui a 15 municípios, para que eles possam ter o seu tratamento digno e perto da sua família. Portanto, uma grande conquista, mais uma conquista para a região do Baixo Parnaíba. A ação faz parte do trabalho de ampliação e descentralização da assistência aos pacientes renais crônicos do estado, como destaca o secretário da Saúde, Carlos Lula. Não só aqui em Chapadinha, mas Pedreiras, Imperatriz, Codó, Sailândia, Balsas, Pinheiro, a própria expansão em São Luís, a gente começou a criar uma rede, e a maior rede de cuidado de pacientes dialíticos da nossa história. Isso é mais do que apostar em saúde, mas sobretudo em dignidade para esses pacientes. De São Luís, Fabiana Serra. Você ouviu as informações com Fabiana Serra. Agora vamos à região de Barra do Corda com o nosso correspondente Astrogildo Melo. É que vão ser entregues os cartões do programa Minha Casa Melhor a partir desta quarta-feira. É com você, Astrogildo. Nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado do Governo do Maranhão realizará a entrega simbólica de cartões do programa Minha Casa Melhor em Barra do Corda. A solenidade contará com a presença da secretária adjunta e coordenadora do programa, Criciele Muniz. Em decorrência das medidas de distanciamento social, a entrega simbólica será de um cartão do programa a um beneficiário, simbolizando os outros contemplados da cidade e região. A solenidade ocorrerá no Centro de Convivência do Idoso em Barra do Corda, no bairro 13 dela, na Avenida Rio Amazonas. O evento contará também ainda com a presença de prefeitos da região, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e de secretários de assistência social de todos os municípios. De Barra do Corda, Astrogildo Melo para a Central de Notícia.
E olha, ainda falando de política, o que está nas redes sociais, solta aí aquela vinheta, Jame, não sei se está próximo aí, está no teu programa, do que rola na rede. Continua a repercussão muito grande a respeito de uma reunião que o Flávio Dino teve com os dois. Chamou Carlos Brandão e chamou o Everton Rocha para mais uma reunião, e essa reunião está dando o que falar. O que rola na rede? O que rola na rede aqui é que depois dessa reunião, os dois, tanto o senador Everton Rocha quanto o vice-governador Carlos Brandão, eles fizeram as publicações nas redes sociais. Então, para a gente não ficar aqui no campo das especulações, vamos direto ao que foi que os dois escreveram. O senador Everton Rocha disse o seguinte nas suas redes sociais: tivemos uma boa reunião entre os líderes de partidos e o governador Flávio Dino, em que tratamos dos avanços conquistados no Maranhão e reafirmamos o pacto pela união. Olha, isso é importante. Reafirmamos o pacto pela união. Eu tenho dito a alguns colegas, né, rapaz, não entra nessa briga. Uns ficam defendendo o Everton Rocha, outros ficam defendendo o Carlos Brandão. E eu orientando, meus amigos, vamos ficar na nossa. Nós não somos políticos, nós somos apenas jornalistas, nós somos apenas radialistas. Não vamos fazer política por eles. Então, tem um pessoal que entrou e já está começando a se dar mal, né, nessa briga. E eu sempre falando, olha, e até mesmo alguns líderes políticos que conversam comigo, eu dizendo assim, olha, vamos trabalhar sempre a hipótese desses dois cidadãos estarem juntos no palanque lá na frente, né? Não vamos criar confusão. E aí, o Everton Rocha dizendo aqui que reafirmaram um pacto pela união. Diz, junto continuaremos trabalhando pelo Estado e construiremos um caminho para 2022, tendo Flávio Dino como candidato a senador. Voltaremos a nos reunir em novembro, quando, uma vez definidas as regras eleitorais para 2022, decidiremos sobre a candidatura ao governo do Estado, com base nos mesmos critérios vitoriosos que nos guiaram de 2012, que é aquela primeira eleição, a 2018, com agregação de forças políticas, pesquisas eleitorais e compromissos com uma agenda de governo que priorize o maranhense. Quem escreveu isso foi o senador Everton Rocha. E o Brandão? O que o Brandão disse? Olha, tem aqui também o que o Brandão falou. A reunião serviu para oficializar a pré-candidatura ao Senado do nosso amigo Flávio Dino, mas também foi uma grande oportunidade para ele reforçar a construção da união partidária em torno de uma proposta política solidária. Caminhos que só um grande líder é capaz de mostrar. A gente já sabe da solidariedade, da lealdade, né, da amizade que tem entre os dois, né? E assim caminharíamos nós juntos, disse Brandão também. Você viu a palavra junto lá do Everton. Tem juntos também aqui na publicação do Brandão. A partir de abril, continua Brandão, a partir de abril de 2022, quando assumirei o governo estadual, a minha missão é de continuar governando para um Maranhão, não é continuar governando, que ele não está governando ainda, ele é o vice-governador. A missão de continuar governando para um Maranhão mais justo, mais solidário e com menos desigualdades sociais, ao lado dos gestores municipais que enxergam as necessidades de suas cidades. Será algo que manterei vivo como marca da nossa gestão no governo do Maranhão. Foi o que escreveu Carlos Brandão. Então, para evitar aquelas especulações, uns que ficam puxando para um lado, não vai ser um, outro, não vai ser os dois, a briga já está feita, não tem mais para onde consertar. Olha, gente, esse pessoal não chegou aí por acaso. Já são grandinhos, não tem mais menino nessa história, né? Não tem mais menino nessa história. E aí, não tendo menino nessa história, pode ser que eles continuem se sentando e encontrando uma alternativa para seguirem juntos. Essa é que é a grande verdade.
Olha, no próximo bloco nós vamos falar de política, mas nós vamos trazer também um caso grave que aconteceu em Coroatá. O repórter Antônio Silva apurou tudo isso direitinho e vai trazer todos os detalhes pra gente de uma jovem de 18 anos que foi assassinada a tiros em Coroatá e tem um PM sendo investigado pelo crime. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Estamos de volta com o Jornal da Manhã e eu trago um assunto grave, um assunto sério, né, que foi o assassinato de uma jovem de 18 anos de idade, foi morta a tiros na cidade de Coroatá. Um policial militar está sendo investigado pelo crime. O grave lá é que a polícia, a corporação, de um modo geral, a solidariedade dos colegas acabam muitas vezes cometendo erros, né, de tentar ocultar o crime. Isso aconteceu, mas o repórter Antônio Silva tem todas as informações. Bom dia, Antônio Silva. Olá, muito bom dia a todos do Jornal da Manhã. Aqui na cidade de Coroatá, um crime chocou a população. Uma jovem de 18 anos, identificada como Ana Carolina da Silva Carvalho, mais conhecida como Carol, foi morta na noite do último domingo com um tiro no peito em um sítio no bairro do Mocó. A imprensa só tomou conhecimento desse assassinato por volta das 9 horas da manhã desta segunda-feira, depois que uma funerária da cidade informou à nossa equipe que atendeu uma ocorrência de homicídio na noite de domingo. Durante toda a manhã desta segunda-feira, tentamos buscar informações junto às polícias da cidade, mas nenhuma das nossas tentativas foram atendidas. Só mais tarde, fomos informados de que havia um policial envolvido no caso. A vítima era namorada de Gil Gleidson Pereira Melo, lotado no 24º BPM aqui da cidade. Em depoimento à Polícia Civil, o PM disse que estava na rua quando Carol ligou para ele voltar para casa porque elementos queriam invadir o local. Gil Gleidson disse que retornou e quando chegou no sítio foi recebido a bala por 2 homens ainda não identificados. O policial reagiu e iniciou aí uma troca de tiros. Durante o confronto, um dos disparos acabou acertando o peito da jovem que morreu no local. A versão do policial está sendo contestada pela família da vítima, que acredita que Ana Carolina, na verdade, foi morta pelo PM. A Polícia Civil esteve no local do crime e colheu inclusive as cápsulas de balas deflagradas nessa suposta troca de tiros. Os vizinhos do local disseram que não ouviram nenhum barulho de tiros. Outro ponto que chamou a atenção é que não houve nenhuma operação para tentar localizar os elementos que tentaram matar o policial. Até o momento, Gil Gleidson não sabe explicar quem são e para onde fugiram os bandidos que tentaram lhe tirar a vida. O policial militar prestou depoimento na Delegacia Regional de Polícia Civil de Codó e foi liberado. A Polícia Civil disse que não encontrou evidências que pudesse prender o policial em flagrante. A família de Ana Carolina pede justiça e acredita que a jovem, na verdade, foi vítima de um feminicídio. Nesta terça-feira, a Delegacia Regional de Codó solicitou o apoio de uma equipe especializada de investigação de feminicídio para ajudar na apuração do caso. A equipe deve chegar na cidade de Coroatá já nesta quarta-feira. O certo é que o nosso jornalismo está acompanhando passo a passo dessa investigação. Com informações de Coroatá, Antônio Silva para o Jornal da Manhã.
Olha, gente, precisa ser levado a sério esse assunto, precisa que, talvez, quem saiba que a Secretaria Estadual de Segurança Pública, né, o secretário Jefferson Portela, possa intervir a respeito desse assunto e tomar as providências necessárias dentro da lei, com base na lei, para que a lei seja cumprida nesse caso. E também a proteção aí para o nosso amigo Antônio Silva, porque muitas vezes o pessoal não gosta, né, que se noticie um fato dessa natureza, né? Mas de antemão nós estamos aqui solidários, né, com os familiares e também com o nosso amigo Antônio Silva, que fez um excelente trabalho em busca de informações sobre esse assunto. Promotoria e Judiciário doam equipamentos de informáticas à Polícia Civil de Cantanhede e Miranda do Norte. Nós vamos agora com o nosso repórter Cristiano Dias. O Ministério Público do Maranhão, em conjunto com o Poder Judiciário, obteve 2 computadores, uma impressora e um scanner que foram doados para a Polícia Civil. Os equipamentos informáticos obtidos por meio de acordo de não persecução penal foram entregues às delegacias dos municípios de Cantanhede e Miranda do Norte. Durante a doação, representou o Ministério Público do Maranhão o promotor de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, titular da comarca de Cantanhede. Pelo Judiciário esteve presente o juiz Paulo Nascimento Júnior. O promotor de justiça Márcio Antônio Alves de Oliveira, que já exerceu o cargo de oficial da Polícia Militar e de delegado de Polícia Civil, ressaltou a importância de equipar as delegacias. Diz ele que conhece as dificuldades logísticas e, por isso, é uma satisfação com o apoio do Poder Judiciário a auxiliar a Polícia Civil no seu desempenho funcional. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias para o Jornal da Manhã, da Central de Notícias de São Luís. Esporte. As informações do esporte, o Sampaio Corrêa acerta a permanência do técnico Felipe Surian para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem as informações é o repórter Jalber Pereira. No Sampaio, a novela Felipe Surian chegou ao fim. Após uma longa conversa com a diretoria, o treinador resolveu permanecer na equipe e recusar a excelente proposta feita pelo CSA. Além do presidente Sérgio Frota dobrar de 25 para 50 mil reais ao mês, outras questões foram levadas em consideração, como o bom relacionamento que o treinador tem com os jogadores e ainda a posição das duas equipes na tabela de classificação. O Sampaio ocupa a 3ª posição no campeonato com 18 pontos conquistados. Já o CSA tem 8 pontos ganhos e está na 14ª posição. Segundo informações, a proposta do CSA seria de algo em torno de 100 mil reais para que o treinador deixasse a equipe maranhense. Após o acordo de permanência na equipe, o Sampaio se manifestou através de nota oficial, onde o Surian destacou a importância de permanecer no clube para dar sequência ao trabalho. O Cavalo de Aço treina forte para encarar o Guarani de Sobral no próximo sábado em Imperatriz. A partida será válida pela 6ª rodada do Brasileiro da Série D. Depois de 2 empates por 1-1 contra Moto e Juventude, o Colorado da região Tocantina vai buscar a sua 2ª vitória na competição, justamente contra o líder absoluto do Grupo A2, que tem 12 pontos ganhos, o dobro da sua pontuação. O Guarani, que iniciou perdendo no último final de semana para o 4 de julho do Piauí e acabou virando para 3-1. Para a próxima partida, o técnico Mirandinha deve contar com o volante Tássio. O atleta estava no DM, mas já iniciou o trabalho de transição. Caso essa possibilidade não aconteça, Marcão pode assumir a titularidade. Já no ataque, Adalto Júnior pode assumir a vaga de Balotelli, que foi expulso no jogo contra o Moto em São Luís. Enquanto que o lateral esquerdo Vinícius segue internado em um hospital na cidade. Ele que sofreu um acidente de motocicleta e com isso não tem previsão de retorno à equipe. Já em São Mateus, as atenções se voltam para o jogo do Juventude contra o Tocantinópolis. Para essa partida, o time pode ter várias mudanças. Depois de cumprirem suspensão, Betão e Baiano podem estar entre os titulares. Recuperado de lesão, o atacante Naô já treina com a equipe.
e fala da sua expectativa em ajudar seus companheiros. A expectativa é melhor, né? Graças a Deus eu estou voltando, depois de passar um longo período aí, acho que de um mês, fazendo tratamento com a Andrea lá em São Luís. Graças a Deus agora estou de volta. Só aprimorar mais agora a parte física, né, de transição. E se Deus quiser, com a minha volta aí, poder estar ajudando os companheiros, não somente com gols, mas com apoio, pensamento positivo. E se Deus quiser, a gente vai mudar essa situação aí, vamos colocar o Juventude onde merece estar. A partida entre Juventude e Tocantinópolis, que acontece no próximo domingo em São Mateus, foi transferida das 15 horas para as 15h30. A CBF atendeu a uma solicitação do time da casa. Com informações do esporte, Jalber Pereira para o Jornal da Manhã. Valeu, Jalber Pereira, pelas informações. Você acompanha também o Jalber Pereira nos plantões de notícias. Ele com Beatriz Marques. Olha, são 8 plantões de notícia por dia. Você que não sabe ainda, fique sabendo. Você que é diretor de rádio, que não sabe ainda, são 8 plantões prontinhos para você, que a Central de Notícias disponibiliza todos os dias. Além de umas 15 matérias em áudio dos nossos repórteres disponibilizadas no portal da Central de Notícias, que é centraldenoticias.radio.br. E agora vamos conferir os resultados dos jogos desta terça-feira com Beatriz Marques. Bom dia, Beatriz. Terça-feira de muitas decisões no futebol. Começando com a Copa América, a Argentina e Colômbia empataram em 1-1. Após o empate no talvez melhor jogo do torneio, decisão de pênaltis. E aí brilhou a estrela de Arquero Martínez, ao defender 3 penalidades no mesmo canto dos colombianos. Sendo assim, sábado teremos Brasil e Argentina na final. Pela Eurocopa, empate também de 1-1, Chiesa e Morata fizeram os 2 gols e após prorrogação, os espanhóis foram derrotados e a Itália agora aguarda o vencedor de Inglaterra e Dinamarca em jogo que acontece hoje às 16 horas. O gol da classificação da Azurra foi marcado pelo ítalo-brasileiro Jorginho. Donnarumma brilhou ao defender o pênalti de Morata. Os italianos estão há 33 jogos sem perder. Também teve jogo pela Série B, 0-0 entre Cruzeiro e Coritiba. Em seu terceiro empate seguido, a Raposa corre o risco de jogar a Série B novamente no ano que vem. 6 equipes podem ultrapassar a equipe mineira nesta rodada e o Z4 já é visto como uma realidade próxima. O Botafogo levou virada perto do fim e se complicou na sequência da Série B ao perder por 2-1 para o Valente CRB. Liga de basquete feminino. Hoje tem o Sampaio Corrêa, que está em 4º lugar, jogando contra o líder Ituano, às 19h30 em São Luís. Voltando ao futebol Série A, jogando bem, o Santos venceu o Atlético Paranaense por 2-1 e barra o avanço do Furacão. E atenção para a agenda de jogos, hoje tem 8 partidas, Fortaleza e América Mineiro, Bahia e Juventude, Bragantino e Cuiabá, Palmeiras e Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, Atlético Goianiense e Sport, Fluminense e Ceará, Inter e São Paulo, e amanhã tem Chapecoense e Corinthians. Da redação da Central de Notícias para o Jornal da Manhã, Beatriz Marques. Valeu, Beatriz, obrigado pelas informações e o nosso Jornal da Manhã de hoje vai se encerrando por aqui no oferecimento de Areias Engenharia, que transforma a sua conta de energia num financiamento para a energia solar e você vai ter energia de graça pelo resto da vida. Obrigado então pelo carinho de todos os diretores, só deixando aqui um abraço especial para o pessoal lá de Mirinzal, da Rádio Uru FM, do nosso amigo Marques Baeta. Vamos também agradecer o pessoal lá de Santa Quitéria, da Rádio Planalto FM, do Renato Alves, Vitorino Freire, da Rádio Recurso Areal. Nós temos também, deixando um abraço aqui, um carinho especial para o pessoal de Matões, da Rádio Interativa FM e da Rádio Liberdade FM, de Buriticupu, da Rádio Cultura FM, na direção do nosso amigo Ailton Veras, Governador Edson Lobão, Rádio Diamantina FM, Nina Rodrigues pela Rádio Balaiada FM. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. O Jornal da Manhã é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. A técnica e a produção é de James Chaves. A apresentação desse amigo de vocês, Humberto Fernandes. E nós estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua rádio. Acabamos de apresentar Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Acabamos de apresentar Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Aqui o ouvinte em primeiro lugar.